Às vezes foi a perda do primeiro amor. A Bíblia fala sobre isso. Perda do primeiro amor. Não ama mais a Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus, como amava antes. Não se debruça sobre a Bíblia para estudar novamente a Bíblia todos os dias. Não passa um momento orando com o Senhor, só você e Deus. Não tem prazer em falar de Deus. Então Deus te chama ao primeiro amor, a ser renovado. Às vezes você se tornou frio, insensível, incrédulo, apático. Você trocou a casa do Senhor pela sua própria casa. Está amando mais a sua casa do que a casa de Deus. Então esse é o momento de você chegar-se a Deus e pedir para Ele consertar o seu vaso que está quebrado. Às vezes você está quebrado porque perdeu aí as obrigações morais, perdeu o contato com esse cumprimento das obrigações morais. Então talvez você tenha trocado aí o fruto do Espírito pelos frutos da carne. Você tenha dado mais vazão aos desejos da carne. Você atendeu a essas ambições, esses desejos da carne e fechou a comunhão do Espírito. Você trancou os desejos do Espírito para que você fizesse as coisas de Deus, se agradasse com as coisas de Deus. Então vá a Deus e volte-se para Deus. Peça a Deus para consertar esse vaso, para você dar realmente valor àquilo que Deus quer para você. Às vezes o seu problema é que você perdeu aquela pureza doutrinária. Você deixou de considerar a Bíblia como a palavra de Deus, como a doutrina verdadeira de Deus, e você começou aí a perder contato com essa palavra de Deus. Começou a acreditar em coisas que não condizem com a palavra de Deus, a praticar coisas que não condizem com a palavra de Deus. Você passou a acreditar mais no Jesus histórico do que o Jesus bíblico. Talvez você tenha trocado a glória de Deus pela glória dos homens. Talvez para você passou a ser mais importante agradar a homens do que agradar a Deus. Então volte-se para Deus e peça conserto para o seu vaso diante de Deus. Talvez você tenha perdido aí o senso de dependência de Deus. Talvez você parou de pensar que depende de Deus, de consultar a Deus. Você parou de ter aquela necessidade de Deus interferir na sua vida e passou a achar que você é mais importante, que você que está certo em todas as situações, que tudo que você pensa é que está certo. O seu eu ficou mais forte do que Deus na sua vida. Você agora ficou inteligente, sabe de tudo, conhece tudo, sabe responder sobre tudo. Ficou independente de Deus. E Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Você ficou independente demais. Chegue-se diante de Deus e diz: Senhor, eu quero depender do Senhor novamente. Seja Deus na minha vida, seja o meu dono, meu Senhor. Governe sobre mim novamente. Peça a Deus para consertar o seu vaso. Você precisa acreditar no restaurador. Você precisa acreditar neste oleiro maravilhoso. Se você der uma passada aí, estudando a Bíblia, você vai ver quantos foram restaurados. O que Deus é capaz de fazer para restaurar alguém? Veja o caso de Jonas. Deus fez uma tempestade no mar, fez o navio quase virar, foi capaz de enviar um peixe grande para engolir Jonas, de colocá-lo dentro desse peixe para ele se arrepender, para ele voltar ao caminho certo, correto, aquilo que Deus lhe havia mandado fazer. Você pode estar em qualquer parte, Deus vai atrás de você em qualquer parte para restaurar você. Ele está interessado em restaurar você. Olha, se for o seu problema dentro da área de saúde, Deus restaura a sua saúde. Ele é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. Jesus levou na cruz do Calvário nossas dores e enfermidades. Você pode ver na Bíblia que Jesus curou o cego, em Lucas 18, 42. Restaurou a fala ao mudo, Marcos 7, 35. Ele restaurou o juízo ao endemoniado, Marcos 5, 15. Ele devolveu
a posição ereta a uma mulher que andava encurvada por 18 anos, como você vê em Lucas 13:13. Ele restaura a mão até então ressequida, você pode ver Lucas 6:10. Então não há nada impossível para Deus, não há nada difícil. Se o seu problema é uma restauração espiritual, saiba que Deus restaura o homem do pecado, de uma queda, justificando, santificando, glorificando, ressuscitando até essa pessoa de entre os mortos, dá-lhe um novo corpo, revestido de incorruptibilidade, de imortalidade, como está em 1 Coríntios 15:53. No dia do arrebatamento nós seremos transformados, teremos um corpo celeste espiritual. Deus nos tornará semelhantes a Jesus Cristo, um corpo espiritual glorificado, como está em Romanos 8:29-30, 2 Coríntios 3:18, Filipenses 3:20-21, 1 de João 3:2, tudo fala sobre isso. Às vezes o seu problema, você precisa ser restaurado como o altar de Deus, restaurar o culto que você prestava a Deus e não está prestando mais. Você vai à igreja, mas não presta culto a Deus. Então Deus pode restaurar o altar, o tabernáculo, o templo, os muros, a cidade de Jerusalém, as tribos de Israel, a glória de Jacó. Então Deus é aquele que restaura a sorte de Judá, de Israel, edificando como no princípio. Então Deus pode restaurar esse culto, pode restaurar essa alegria de cultuar a Deus, de adorar a Deus, pode restaurar toda a sua vida espiritual. Olha, Deus restaura até a natureza. Se você olhar para a palavra de Deus, Deus restaura o planeta que o homem poluiu, que o homem estragou. Isso vai acontecer durante o milênio. Deus aí estende outra vez uma camada de ozônio, ele vai despoluir novamente os rios, os lagos, os mares, as praias, os oceanos, vai replantar a flora, recriar a fauna, vai fazer novos céus, nova terra. Ele redime a criação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja aí 2 de Pedro 3:13, Romanos 8:21. Nada é impossível para Deus. Aí você fala, não tem mais jeito, o planeta está totalmente destruído, acabado. Não, tudo será restaurado, serão feitos novos céus, nova terra, tudo funcionando muito perfeitamente. Deus tem todo o poder para fazer e desfazer. Deus é o autor da vida, Ele é o criador de todas as coisas. Então Deus é o restaurador final de todas as coisas. Ele é quem tira o pecado do mundo. Ele é que refaz o homem daquilo que o homem fez errado. A história não termina com a notícia aí, por um homem entrou o pecado do mundo, como está em Romanos 5:12. Mas termina com a notícia de que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como está em João 1:29. Então você olha para a vida de Davi, seria quase assim inacreditável para a pessoa falar, mas esse homem não tem mais jeito para ele. Depois de Davi escrever 73 salmos, de ser um homem conhecidíssimo, de um caráter especial, diferente dos outros, de ser um homem segundo o coração de Deus, de repente esse homem descer tanto, cometer pecados terríveis como ele cometeu, pecados grosseiros, depois de ter uma carreira acentuadamente bem sucedida, depois de conquistar a admiração de todo o povo, de ser conhecido então como mavioso, salmista, né? Veja 2 Samuel 23:1. Então Davi, além de cometer adultério com Batseba, a esposa de Urias, um soldado que estava na guerra, ele ainda chama esse soldado para vir, depois que Batseba fica grávida, para ele vir para a cidade e ter aí um relacionamento com a sua esposa, para depois ter a desculpa de que aquele filho que ela estava esperando não era de Davi, mas era de Urias. Mas não deu certo. Urias fez como Davi. Urias foi aí um homem muito honesto e muito amigo dos outros soldados. E ele diz, eu não vou aproveitar que estou aqui, porque os soldados estão lá e não podem vir para suas casas, eu também não vou. Assim como Davi fez, quando tinha uma personalidade forte, obediente a Deus, temente a Deus, ele não quis beber da água do poço que seus
amigos ali foram, né, seus soldados foram buscar para ele, arriscando suas próprias vidas. E nós vemos aí que Davi, depois que soube que Urias não foi para sua casa, ele então intenta matá-lo e usa os exércitos inimigos para fazer isso.